Jesus. Mas capítulo 22 de Mateus, Jesus ainda se encontrava, no capítulo 22, dentro do templo. O que se dá a entender que todos os acontecimentos que ocorreram do capítulo 21 até o capítulo 24 ocorreram ali nas proximidades do templo. Ou seja, na semana que Jesus ia morrer. Mas vamos lá. De novo, Jesus usou uma parábola. O que é uma parábola? Okay? Não, o eu é uma frase do português usando a primeira pessoa. Bia, o que é uma parábola? Mas a Maria sabe. Maria é uma parábola. Rapaz, eu acompanho um vídeo das crianças aqui, e tem uma pessoa que só conta parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus usava para explicar alguma coisa que ele queria dizer. Então, se alguém perguntar o que é uma parábola, e um irmão que não sabia ler, chamava parábola. Então, aí Jesus usou uma palavra, uma parábola, para falar que diz: o reino do céu é como o rei. Ele preparou uma festa de casamento. Vocês lembram que a gente já falou que o rei preparou uma festa de casamento? É isso, maravilha. Cheguei atrasado, não cheguei. Chegou. Jesus. Chegou na hora. O rei era comparado a um rei que preparou uma festa de casamento, então mandou os seus empregados, com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei bezerros, bois, mudos, e tudo está pronto para a festa. Mas os convidados não se prepararam, não se importaram com ele, e foram tratados dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram deles e mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar as cidades deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não mereciam. Agora vão pelas ruas, convidem todos todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas, reuniram-se todos os que puderam encontrar, tanto bons quanto maus, e o salão de festas ficou cheio de gente. Mas, irmão, a gente já leu isso, vocês estão lembrados, né? Está lembrado, né, Marcelo? Está não? Você está lembrado, né, Marcelo? Não quer recolher isso aqui? É mais ou menos capítulo 17, 18. Jesus falou uma parábola muito parecida com essa. Até que vocês vão lembrar. A gente falou que os convidados da festa, os convidados que não foram para a festa, eram considerados como os convidados que mataram o filho do rei, eram considerados como os judeus. Você lembra que a gente falou disso? Olha, Jesus faz uma repetição. Por que ele repetiu? Porque uma hora ele contou essa mesma parábola na rua, vindo para Jerusalém. Agora ele repete a mesma palavra, a mesma parábola, no templo. Aqui ele está dentro do templo, sendo interrogado diretamente pelos líderes do povo, porque os líderes queriam pegar Jesus no pontapé para prendê-lo e matá-lo. Então, por isso que alguém vai perguntar, por que Mateus contou a mesma história no capítulo 17, 18, e está contando agora no 22. Porque um foi na rua, no meio do povo. Outra foi dentro do templo. É como se eu pregasse uma mensagem num culto de rua, lá na frente da casa de irmão Cícero, e eu percebesse que naquele culto de rua da casa do irmão Cícero, muitos irmãos não foram. Aí eu repito a pregação aqui. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Entendeu, irmão? A Maria entendeu.
Aí Jesus repete a história dizendo que, já que aqueles que ele convidou, o rei convidou, não quiseram vir, um disse que era fazenda, o outro disse que ia olhar o gado, o outro disse que tinha comprado umas terras e ia olhar. Já que aqueles que Jesus convidou, que o rei convidou, não quiseram vir, aí ele mandou chamar todas as pessoas maus, as doentes, as erradas, as certas, tudo que tivesse pelo caminho, convidados para a festa. Não foi assim que o texto disse? Foi. E as pessoas que os empregados acharam pelo caminho e saíram convidando de todos os jeitos, quem são essas pessoas? Naquela época as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. de Israel. Ou seja, Jesus estava se referindo, se fosse hoje, a nós. Versículo 10, versículo 11. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem não estava usando roupas de festa. E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarre os pés e as mãos deste homem, joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Meus irmãos, olhando assim, sem entender o contexto e o texto, fosse essa grosseria do rei, só porque o rapaz não estava vestido com roupa de festa, ele seria botado para fora? O que vocês acham? Você não foi convidado. Tem que ser botado para fora. Talvez assim, Todo convidado tem que estar com aquela roupa. Não tinha para ir para a festa. Não, todo convidado tem que ir com a roupa. Ele tivesse deixado ele ficar ali dentro, né? Se não quisesse deixar ele no meio do povo, mas chamasse lá para um cantinho, né? Rapaz, não foi ninguém, né? Mas vai ficando por aí mesmo, quer dizer. Sim, mas vamos lá. Vamos lá. Jesus não falava nada sem que houvesse alguma coisa por trás daquilo que ele estava dizendo, que ele quisesse expressar. Ou seja, ele contava sempre uma história com o objetivo que as pessoas entendessem o que ele estava falando, sem eles precisarem explicar. Como assim? Vocês vão lembrar que quando Jesus contou a história para o povo do semeador, um semeador saiu a semear, e ele lançou sementes. Uma semente caiu no meio da estrada, e os pássaros vieram e comeram. Outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram. Estão lembrados dessa parábola? Pronto. Aí os discípulos disseram: Senhor, deixa eu contar para o povo lá a história da parábola do semeador. O povo não entendeu, a gente também não entendeu. Dá para o senhor explicar em detalhes? Aí ele explicou. Jesus não gostava muito, não estou dizendo que ele não gostava direitinho, ele não gostava muito de explicar de forma detalhada para as pessoas, para a multidão. Ele contava uma história para as pessoas entenderem o que ele estava dizendo. Está entendendo? Por isso as parábolas. Agora, o que Jesus quis dizer com essa pessoa que foi ao casamento sem roupa de festa? Vamos lá, vamos entender isso. Quando você é chamado para um casamento, qual é a primeira coisa que você faz? Você procura sempre, mesmo que você não compre, você procura vestir a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor perfume, não é? Quem vai entrar, espiritualmente falando, quem vai entrar nessas roupas de casamento, nessa festa de casamento? As pessoas mais importantes. Igreja. Bora. A igreja. Eu, tu, ela, ele, o Guilherme, não sou. Não são importantes não, né? É claro que são, muito bem, é verdade. Então, não somos nós que vamos entrar? Para os convidados irem para a festa, todos eles estavam bem vestidos. Só um estava mal vestido. Ok? Por quê? O que significa isso? Todos que foram convidados, mesmo aqueles que estavam no meio da rua, foram com o melhor que tinham. Isso significa dizer que eles estavam preparados para ir para a festa. Só que um ignorou e disse: nada. É uma festa de casamento? Eu fui convidado, vou de qualquer jeito mesmo. Aí foi. Quando chegou lá na festa, o rei entendeu que ele foi convidado, mas não estava honrando a festa como deveria honrar, por isso foi de qualquer jeito. O que Jesus estava dizendo com isso? O que a gente estava a entender? Nós vamos para o casamento, para uma festa. Falando pra gente, né? Que a gente, de qualquer jeito, vem com ele lá. Chegou muito perto. Nós vamos para o casamento, uma festa, quando nós saímos desse mundo para chegar no céu, nós vamos para a festa de casamento? A gente sabe quando é que a gente vai ser convidado para ir? Não, né?
Aí, se a gente sabe que a gente vai ser convidado para uma festa de casamento lá do céu, mas a gente não sabe o dia, tem que trabalhar. O camarada que foi para a festa despreparado foi tirado de lá. Quem estiver esperando Jesus despreparado, não é. Agora, se todos nós estivermos preparados para esse momento, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas sabe o que vai acontecer, nós vamos entrar e participar da festa. Então se encaixa a história que Jesus contou com a explicação que eu estou dando. Encaixa? Só não não foi? Não, porque o cara entrou na festa. Certo. E quem estiver despreparado não vai entrar. A Mas ali entrada, Jesus estava contando uma coisa para mostrar outra. exatamente. A entrada foi só uma simbologia que Jesus quis mostrar. E naquela época, ele tinha que, ou um crachá, ou uma roupa, alguma coisa, todos tinham por igual. E ele estava diferente. Tinha, na mesma coisa Ah, como é hoje, tem uma lista, especial. de padrão. Isso. Para entrar no casamento na época, e ele disse, olha, a roupa é X. Isso. Esqueci o nome daquele chapéu que o judeu bota na cabeça, né? Tem que, hein? Kipá. Tem que vir com kipá, é o chapéu que o judeu botou na cabeça. O cara chega assim. Isso. Tem que vir. Então tinha um padrão. Jesus quis dizer que alguém entrou lá sem estar preparado, só para ilustrar que tem pessoas que parecem que vão entrar, Parece que está entrando por parece que está entrando, mas se chegar lá não entra. Mas na verdade nem chega lá não. Muitos chamados, Entendeu? poucos escolhidos. Encaixou também. Entenderam? Se chega lá não entra, porque eles não vão chegar. Claro, esses não vão chegar. Jesus Nem- ilustrou dizendo que o cara chegou porque ficava uma maneira melhor de entender É. naquela época para Naquela eles época, a como, situação. como a situação era. Ah. Mas Jesus estava querendo dizer para nós, se nós não estiver preparado, não estiver cumprindo o que ele está dizendo na palavra, guardando aquilo que ele manda, quando for no dia que ele vier buscar, Jesus, você não vai. É por isso que quando a gente diz, irmãos, se Jesus voltasse agora, quem vai suprir? Alguém diz, misericórdia. Não, pelo amor de Deus, agora não. Então a gente precisa estar preparado para qualquer momento. Minha esposa hoje acordou de onda, assim, sabe, mas eu acho que eu vou aqui. Não, mas a gente tem que estar preparado para, se for daqui a 1 minuto, meu pai faleceu de um infarto. Um infarto não demora mais, ele não demora vivo mais do que 2 minutos. Então, a gente não sabe. Eu não sei se daqui para casa. Não dá tempo de se arrepender. Não dá tempo de se arrepender. Não, Não, infarto não. Infarto não. Só, Então você você tem não que- consegue lembrar de nada. Você só sente uma dor terrível a ponto de estourar a veia. Então, você não vai. Jesus me arrepende como se você não consegue fazer. Então, é tão forte, não se assuste com isso. É tão forte que a maioria, ou boa parte das pessoas que infartam, elas pelo menos se urinam. Quando não se urinam, também se defendem. Sai pensando nisso. Vamos lá. Eu não pensar. Mas você entendeu o que é? Eu ainda não entendi. Não, eu entendi, ele só não encaixou com Não, ela não entendeu. Essa Porque história pegou na ela não entendeu. Porque Jesus falou a palavra dizendo que o cara conseguiu entrar na festa sem a roupa oficial. Sim, porque o cara entrou. E quem não estiver preparado não vai nem subir. Não vai. Então, Mas parece ali que era só tava- uma simbologia. Só simbologia, ele só simbolizou. Vai ficar na Como? terra mesmo. Ele contou como se fosse Ele está dizendo que é uma parábola, né? uma parada. Não, eu entendi que a história do casamento é para a gente pensar que se a gente não seguir a regra certinha de Jesus, como é feito, nós não conseguimos chegar lá no céu. Irmão, não é difícil. Lá, se eu não me engano, lá em Jerusalém, né, tinha um bichão que queimava 24 horas e não se apagava. Aí Jesus usou essa mesma linguagem aí, usou essa parábola para ilustrar como seria na eternidade para os perdidos. Lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É muita informação para você nesse. Mas a minha estou encaixando aí. Parei no versículo 10, não foi? Acho que foi no 12. Lê aí, amor, página 12. E perguntou, amigo, responda não, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados, amado, Você tá daquele jeito? Se abençoe, tá falando? Tem uma razão, não é? Você que não, você não ouvi. Ele não sabe ligar, você não. É o risco. Só você está aqui, né?
Que maravilha. Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Cai naquele assunto que a gente estava falando anteriormente. Entenda, Jesus chama todos, mas a gente disse semana passada que ele não salva todos. Não porque ele não quer, mas porque as pessoas Não reage com o não querem. Então, o céu cabe todo mundo que se arrepender. Como eu estava dizendo, não é difícil, não é difícil. Você pensa que eu não estou errando? Agora, qual o segredo? Caramba, vi que pequei. Eu depois já pode vir, o senhor sabe que eu. O problema é que a gente tem medo, é que a gente pensa, a gente deixa acumular os pecados. E olha, Deus perdoe todos os teus pecados. Detalhe para eles, demonstra aí que você está arrependido. E você não vai para o lugar de vivência, nem o lugar de fogo eterno. Não é difícil de ter uma vida cristã. Você sai para ler, você come, dorme, bebe água. É uma vida normal. Não tem segredo. A vida espiritual é a mesma coisa. Não tem dificuldade. Então, voltando aqui para o tema, nós precisamos entender que estar pronto é um dever. A gente não pode dizer assim: ei, irmão, como é que está a sua vida espiritual? Estou me preparando. Estar preparado é estar pronto para ir à fé. Quem está se preparando, ninguém sabe se ainda vai tomar banho, de arroz, botar vergonha. E se o carro passar naquela hora, o cara estivesse apontando, perdeu o carro, perdeu, não vai. Não chega na festa. Você sabe que. Quem fez Enem aqui já? Quem fez Enem? Alguém de Eu vocês? já fiz neném, mas eu nunca fiz não. Quem fez Enem, eu já fiz. Quem faz Enem, aí é aquela prova que quem não terminou o ensino médio, faz para terminar o ensino médio. Quem faz o Enem, tem que chegar lá 11h30 da manhã. Se você chegar 11h31, você não entra mais. Chegar até 11h29, 59 segundos, você entra. 11h31 você não entra mais. Também só sai 5 horas da tarde. Antes, não. Por isso que, quando Jesus vier, a gente não pode se preparando. Nós precisamos estar preparados. Quando ele disser, estou aqui, estou dentro. Não, Jesus, espera aí que eu vou botar aqui um batom. Tá o tênis. Botar o tênis. Não vai dar tempo não, tá vendo? Por isso que a Não Bíblia... abrir fechado de olho. Exatamente. Quanto tempo é um abrir e fechar de olho? Quem é senta? Minuto de segundo, milésimo. 3 milésimos. 3 milésimos. Vai ter que fazer o quê? Eu vou pegar no pé da minha mãe que vai subir como? Mas tem gente que diz, eu quero que for o segundo pé dele para mim também. Dá tempo não. Nós prosseguimos. Deixa eu não parecer aqui no versículo 13. No versículo 13 aqui, a gente tem que estar bem esclarecido que tem pessoas que dizem que depois da morte, acabou-se. Mas a Bíblia é muito diferente. Aqui Jesus quis explicar isso aqui. O que Jesus falou aqui, ele quis dizer que depois da morte você vai sofrer. Vai ter, Se não tiver com ele. se não tiver com ele, claro, né? Vai ter choro e ranger de dente. E no canto que tem choro e ranger de dente, é prova que é sofrimento. Então não tem negócio de aniquilação, dizer morreu e acabou, se fosse assim. Jesus não dá isso aqui. Se fosse assim, eu estava aqui. Não. Porque morreu, acabou-se. Você vai para onde? Eu morri e acabou-se. Amém. Agora, a Bíblia diz que vale 100 vezes tanto aqui na terra e no fim da minha vida eterna. Então, vale a pena se crer, mesmo que fosse, se eu disse que não precisava, mas mesmo que fosse desse jeito, ainda valia 100 vezes tanto aqui na terra e no fim da minha vida eterna. Mesmo que fosse para aniquilar, mas ainda valia. Valia não vale, né? Se não tivesse inferno, eu estava dizendo aqui, bom, olha, é muito legal estar no céu, maravilhoso. Mas se você não for, relaxa, você não vai sofrer nada aqui. Vai sofrer nada. Você vai aí. Só que é o contrário. Se morrer com Cristo, vida eterna com Cristo. Se Assim, morrer sem. tem uma coisa dizendo que a gente diz assim, morreu, acabou. É. Só quem sabe dele. Não vou saber. Não, meu Deus. Morreu, acabou. Só quem sabe Não, quem morreu, não, acabou. não. Mas você tem um espírito. Você tem um espírito? Aí, mas... Então. Essa história, gente, você tinha que botar uma coisa na cabeça. Esse negócio de morreu, só quem sabe é Deus, não. Não, Ele deixou para eu e você resolver. É Para por onde isso. nós vamos. Ele já fez a parte dele, ele morreu na cruz por nós. Agora, quem tem que decidir para onde vamos, sou eu.
Sim, mas assim, Eu não posso dizer que você vai ou não. Agora Agora você tem que entender agora, na verdade. Não, Eu não, tô não, vendo não. você. Não, foi pergunta só, tá? Tem pessoas que não acreditam. Você vai aceitar. Não, ele Já já aceitou. aceitou, José. Mas onde é pensa assim ainda? Não, mas tira isso da sua Deixa eu dar um cabeça. exemplo para você Por que entender. é que não quer ir para lá de Deus? Mas tira isso Todos da sua querem, mas cabeça. ele está dizendo Quando que ele muitos são crê e chamados. Todos são confessa chamados, e mas vê, poucos segue, respondem o chamado. a gente vai. Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Vocês vão entender agora porque não é assim. Quem sabe é Deus. É porque no Quem? nosso conceito é que quem já morreu nunca vai dizer a ninguém onde está. É, mas a Bíblia que diz. Vamos lá, você entender. Já é assim. Quem fez plantação aqui? Quem fez plantação? Deixa eu dar Deixa o pastor explicar para você. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Quem fez plantação aqui? Para colher, o filho. Quem fez? Tudinho. Tudinho fez plantação. Vamos supor que a minha mãe fez, não plantou nada. Vamos supor que ela não plantou nada. Problema urinário do pessoal. Vamos supor que ela não plantou nada. Olha, José, você tem certeza que você tem alguma coisa para colher daqui uns meses? Tem? Tem ou não Eu tem? estou com perspectiva de. E colher. O senhor tem ou não tem? Eu vou colher com fé em Jesus. O senhor tem ou não tem, irmão Felipe? Tem. Agora, Você é pastor, José? Não tem. Tem esperança de colher ou não? Tem. Você sabe que vai colher, não sabe? Não sei agora. Sabe, a chuva está aí. A chuva está aí. Se continuar chovendo, vai colher não, sim. aí, Pedro, nós estamos falando da parte humana. Você sabe que vai colher, claro que depende de Deus. Isso aí não se discute. Não, claro. Se não tiver chuva, claro. Se fala na ação, né? Então é uma coisa. Então é uma coisa. Se continuar chovendo assim, Deus. Vamos colher? E Não vai você colher? zelar, e você zelar a roça. Se você não zelar também, não vai dar. Tem que zelar. Tem que ter cuidado com o bicho para entrar dentro e comer tudo. Não é? Você não tem certeza Mas de quem planta está na expectativa De de colher. colher? E quem não planta? Não. Quem não planta está na expectativa de colher? Não. Quem aceita Jesus sabe que vai entrar lá porque ele está lutando para cumprir as regras que estão na palavra de Deus. Se eu estou buscando para cumprir aquilo que está escrito na palavra, se quando eu peco eu me arrependo, se quando eu minto eu me arrependo, se eu busco ser honesto, se eu busco ser decente, se eu sou guiado pela palavra, não tem como, porque a reunião está pronto. Agora, se eu não estou na igreja, mas eu sou um relaxado, eu sou um boca suja, eu sou um camarada que as pessoas olham assim, passei quem igual a ele, Deus me livre. Se eu sou um desse, eu estou só frequentando a igreja. Estou parecendo que você é convidado para a festa, que vou entrar lá, mas quando o rei mandar chamar os convidados, eu não estou com a roupa pronta. E aqueles que seguiram a orientação da Bíblia, aqueles que foram fiel a Deus, aqueles que seguiram Jesus, como a Bíblia diz, com certeza, quando o céu chamar, eu vou. A minha vaga está lá. Agora, uma coisa bem explicada. Não é pelos nossos méritos que nós vai chegar lá. Nós vai chegar lá porque a graça de Deus nos alcançou. Nós reagimos a essa graça de Deus que nos alcançou como? A partir do momento que você teve a fé de vir à igreja e aceitar Jesus como Salvador, você reagiu à graça que Jesus mandou para você. Então você aceitou Ele como Salvador e por essa graça você vai ser salvo. Aí você pode dizer assim, mas irmão, eu sou tão pecador, mas você tem um coração puro, você tem uma certeza que você quer morar no céu, você pede perdão dos seus pecados. Aí você diz assim, aqueles pecadinhos que acontece que a gente pega até com pensamento. Isso aí, meu irmão, Jesus perdoa. Se o diabo tentar jogar uma culpa para você dizer, não, eu estou sendo culpado por causa disso, pecador, manda ele embora, diga, ó, que não tem nada para você não, Satanás, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A questão é se você for se arrepender de verdade. Se se arrepender com sinceridade, Deus me perdoa. Eu não posso ser viciado no pecado. Mas se eu pecar, Deus me perdoa. Temos um advogado, né? A Bíblia diz assim, João também. se vocês pecarem, filhinhos, se pecar, tem um advogado. E a nossa consciência é uma coisa, enquanto a gente não conhecia Deus, a nossa consciência não falava tanto. Hoje, se a senhora fizer errado, a sua consciência acusa ou não acusa? A minha é do mesmo jeito. A da irmã aqui do mesmo jeito. Por quê? Porque nós estamos andando com o reino, nós vamos conhecer a palavra Na de Deus. cabeça de vocês, quando vocês erram alguma coisa, dizem, ei, mas agora eu sei que tem. É ou não é? Já diga assim, dele? Não é assim? Tá até o dia, já diga assim. Já tem que ter. Isso é o Espírito Santo dizendo eu. É. Aí a gente já Jesus vai falar. Isso é verdade. Então, a gente parou aonde? Não. A gente parou aonde? No 15? Rian, lê aí. Os fariseus saíram e fizeram plano para conseguir uma prova contra Jesus. 16. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros
Olha aí. Eu estava falando para vocês semana passada sobre a estratégia de argumentar. Estão lembrados? A estratégia de argumentar para você conseguir ver o que é que o outro está querendo dizer sem que ele perceba que você está vendo. Você está entendendo? Está difícil. Eu estava falando semana passada sobre a estratégia de você argumentar para você entender sem que o outro perceba que você está percebendo. Aí veja as perguntas que os fariseus fizeram aqui. Leia o último versículo que você leu. Leia. O último versículo que você leu, lê de novo. Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Que o Senhor é honesto. Elogio, né? O Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de ver que Deus existe. Mas peraí, quando foi que Jesus ensinou a mentira? E para que eles estão pedindo para Jesus ensinar a verdade? Eles estão dizendo que Jesus até ali não tinha ensinado a verdade. Olha a pilantragem desse cara. Vocês estão entendendo? Estão entendendo ou está difícil? Entendeu não? Tá, eu não entendi. Eu preciso entender, não? O Senhor disse que Jesus quis dizer, Vamos lá, eles não. quiseram dizer que Jesus não. Exatamente. Lê o versículo. Eles queriam fazer, eles fizeram uma pegadinha. Fizeram uma pegadinha. Lê o versículo anterior, de novo. O versículo que você leu, lê. Sim. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes Não. fossem dizer a Jesus: O que eles foram dizer a Jesus foi o quê? Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Pronto. Eu já sei que o Senhor é honesto, né? Inquestionável isso. O Senhor é honesto. Ele fez um erro, ele começou a elogiar, porque quando a gente quer ganhar alguém, a gente tem que elogiar para poder o cara se abrir. Mas essa estratégia aí foi maldosa. Por exemplo, o Senhor é honesto. Isso mesmo, o Senhor é isso honesto. mesmo. Certo. Quando? Ensina a verdade sobre a maneira de ver que Deus existe. E peraí, Jesus ensinou mentira quando? Nenhuma vez. E por que eles estão pedindo para Jesus ensinar a verdade? Porque eles estavam falando no meio Ele do não está povo. pedindo para Jesus ensinar a verdade, ele está dizendo, mestre, o Senhor ensina a verdade, está dizendo que ele sempre ensina a verdade. Aí, Isso foi uma solicitação. Mestre, ensina-nos a verdade. Ele está no meio de um povo, para pegar Jesus no contrapé, aí ele disse, mestre, o Senhor é honesto. Me ensina a verdade. Nos ensina a verdade. É a mesma coisa dizer assim, irmão Cícero, o Senhor é honesto. Não roube desses 50 reais que eu estou dando, não me devolva amanhã. Poxa, eu estou dizendo que ele é honesto. Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Certo. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus existe. E não se importa com a opinião dos outros, não julga pela aparência. Eles estão afirmando. afirmando. Então, o que. Agora pegadinha, né? É. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Ele elogiou a Jesus, aí perguntou se ele achava correto pagar os impostos ao imperador romano, pensando ele que, como Jesus era judeu, talvez dissesse que não era necessário. Mas aí, como Jesus entendeu que era uma pegadinha, Jesus vai responder que era isso. Ah, é assim, né? Eu acho que era. Então, Era assim não? Era certo. Não, então tá certo. Eu não entendi por nada. Agora complicou foi mais. Aqui é a rua. Não, tem que entender, não é deixar não. A gente Fiquei também, eu também agora. A gente tá numa escola não aprender. Vamos aprender, irmão. Não é pra sair com dúvida não. Pois não. Inclusive, A cabeça de vocês tem que pensar. Essa situação que eu falei foi para política. Eu vi que até uma lá. Eu queria ver se vocês. Bateu o mundo na cabeça das pessoas. Não, mas peraí. Eu vi logo porque eu tenho. A gente tá Olha, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Toda situação que eu provoco, para vocês pensarem, eu estou treinando isso com vocês. Mesmo o irmão dizendo, como a José falou, eu não entendi nada, é um ponto positivo, porque ela está querendo entender. Entendeu? Irmãos, a gente precisa desenvolver o cérebro. Treinar o cérebro. Se o seu cérebro não for treinado, você vai ter capacidade de entender. Então, mas eu não entendi até hoje. Quando chegou alguém para treinar, não é que você. E é muito bom isso. Se passasse, quando chegasse mais para frente, entre irmãos, ninguém reagiu quando eu falei isso, mas era assim. Mas que bom. Vamos lá.
Mas explique a Explica agora, eu não entendi. Volta a explicar. Jesus estava no templo. E os fariseus doidos para pegar ele no erro. E chegaram elogiando, fazendo aquele auê todinho. Ou seja, no popular da gente, puxando o saco. Isso. Jesus, o Senhor, o Senhor fala a verdade. O Senhor é o médico. O Senhor é o camarada. Bom, top, olha. Pensa, não tem rabi, não tem mestre igual o Senhor, não. Agora me diga uma coisa. Já que o Senhor fala a verdade, realmente, é lícito pagar imposto ao imperador. Agora, por que perguntou isso? Porque se Jesus dissesse, homem, vamos se preocupar com o povo de Israel, não vamos se preocupar com o imperador, não. Jesus está se levantando contra Roma. Queria usar Jesus. Se Jesus dissesse, pague, ele tinha que dizer, Jesus está contra o povo de Israel, porque está querendo que pague mais imposto para Roma. Mas Jesus foi esperto, né? Jesus não quer pegar de surpresa, está querendo agora, José. Aí Jesus pega uma moeda, vai chegar uma moeda, aí deram uma moeda a ele, a moeda sempre teve duas caras. De um lado tinha o valor da moeda e do outro lado tinha a cara do imperador. Aí Jesus disse, o que é essa cara? De César. Então, simples. Paga a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Matou a charada. E o texto diz aí que eles ficaram sem saber o que falar. Entendeu? Pois não, vou deixar essa resenha para dar pegadinha para você. Não, mas é bom, eu gostei. Assim, é bom porque vai treinar mesmo, que nem o senhor está dizendo aí. E assim, a gente vai ver se a gente vai passar despercebido, porque pode passar despercebido todo mundo. Eu não consegui passar, mas ia passar. Quando o senhor parou, disse, não, vai ganhar assim não. Ninguém parou aonde? 18. 17. 17? Você Nick, leu 18? Tu tá aí, foi pra ler. leu 18 e 19. Maria, depois tu vai ler. Não? Só em você perguntar. Pode ler. Ele pegou moeda, de quem são o nome e a cara que são gravados na moeda. Ele respondeu, o imperador. Jesus disse, o imperador, eu quero o imperador, e a Deus, eu quero Deus. Aí, versículo 22 diz, eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Ou seja, quando você tem um bom argumento, você cala o seu inimigo, eles ficam tão envergonhados que Ainda vai, também por aqui. quando o cara tem argumento para distanciar o cara. Entendeu? Então vamos lá. Essa pergunta sobre a ressurreição é muito interessante. Irmão Cícero, leia aí, com toda a sua voz. 23. Chegaram perto de Jesus para os saduceus, acreditando que nem ressuscitou. Eles disseram a Jesus, mestre, Moisés ensinou assim, se um homem morrer, deixar a esposa sem filho, o irmão dele deve casar com outra viúva para ter filhos, o que serão considerados os filhos do irmão que morreu? Aconteceu? Aconteceu que havia entre nós 7 irmãos, o mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o seu irmão. Segundo casamento. Terceiro. A mesma coisa acontece com este também, com o terceiro, e a filha, finalmente com todos os 7. Depois todos eles, a mulher também morreu. a pegadinha é tão feia. Como é que o camarada tem 7 irmãos e os 7 a mulher matou? Porque é só casar com ela e morria. Mas eu já vi 3 morrer assim também. Aqui foi 7, eu já vi 3. Graças a Deus, parece que eu vi. Os 2 irmãos morreram. 2 irmãos não, um era irmão que era primo. A mulher casou com um, morreu, ela teve, pela lei de lá, e ela tinha que casar com o irmão, porque tinha que deixar descendência para o primeiro. E o primeiro que casou com ela não morreu e não deixou descendente. Aí tinha que ter um descendente daquele cara. Aí o irmão casava. Quando chegou até o 7º e morreu a mulher, morreu o homem, foi a pergunta que ele quis fazer sobre a Não respeito. dava tempo nem fazer menina, o cara morria.
Vocês estão entendendo? Não? Vamos explicar agora. Suponhamos que o... Não, exemplo aqui de mim. Vamos a minha esposa, né? A minha esposa casa comigo. Eu tenho mais 6 irmãos. Aí eu caso com ela. Aí, 6 meses de casado, morro. Aí o irmão encostado a mim, segundo a lei dos judeus, tinha que casar com ela para dar filhos a ela, mas aqueles filhos não seriam do meu irmão, seriam considerados meus que morri. Entendeu? Entendi. Entendeu, Ian? Os filhos que o meu irmão teve com ela não eram do meu irmão, pela lei de Israel, não, era meu, que morri. A judeu disse que o primeiro irmão morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu, o quinto morreu, o sexto morreu, o sétimo morreu e depois ela morreu. Não ficou nem um filho. Não foi nem. Ô, pastor, eu quero dizer assim, aí a pessoa, quer dizer, o filho dele, que ele morreu não era dele. Não era Do cara Não teve tempo de morreu, ter não filho. era cena dele. Não teve tempo de ter filho nessa situação ali. No caso, Nessa era parada, nessa história não teve filho. Não. Não deu tempo de ter filho, não. Era 6 meses mais ou menos, um Não, mas ano. ela quer saber assim, se tivesse nascido um. Aí tinha parado ali. Aí, Os outros irmãos não iam mais casar com ele. Se ela tivesse, eu perguntando assim, o pastor tem um filho. Aí, assim, o pastor morre. Aí até Não, aí não casava mais com o filho. Ele já teve um filho, não casava. Quando ela casou com o segundo. Quando ela casou com o segundo, e se o segundo tivesse dado um filho, não precisava. A lei não obrigava ela a casar com ele. Oi, mãe, você não tem 3 filhos? É 3 filhos homens que você tem? Não é 3 filhos homens? Vamos dizer que a Maria casasse com seu filho mais velho. A Maria casou com seu filho mais velho. Ele morreu e ela não ficou, não teve filho. Aí ela ia casar com o outro, o encostado mais velho. Aí esse outro morreu também e ela não teve filho. Aí ela ia casar com o mais novo. Entendeu? Se o mais novo, por exemplo, o primeiro morreu, não teve filho. Mas se ela casasse com o segundo e desse filho, acabou. Filho homem, deixa claro. Acabou. O outro, seu filho, não precisaria casar com ela se o marido morresse. Entendeu? Mas enquanto o marido, enquanto ela não tivesse um filho daquela família, o irmão ia ter que casar com a cunhada. Era uma lei. Era uma lei para deixar filho, já o cara que morreu. Deixa eu descendência. Exatamente isso. O mundo adulto E se os irmãos do que morreu não quisessem casar com a Não, é obrigado. Não, Não, obrigado, não tinha como ver. Era lei. Eu vou matar o cara pra ficar com a mulher dele. Gente, vocês lembram de Ruth? Vocês lembram de Ruth, da história de Ruth? Ruth e Noemi, vocês lembram da história de Ruth e Noemi? A Ruth acabou casando com Boaz. Só que o filho não era de Boaz. O filho era do marido de Ruth, do primeiro. Por quê? Porque Ruth não tinha tido filho com o filho da Noemi. Ruth não tinha tido filho com o filho de Noemi. Quando ela casou com Boaz, que teve filho de Boaz, aquele filho era considerado neto de Noemi. Então, a partir do segundo filho com Boaz, era considerado filho de Boaz. Mas a pegada, entendeu? Entendeu agora como era o sistema daquela época? Ou seja, se o irmão Edilson morresse, e a irmã que tivesse filho dele, não estaria obrigado a casar com o irmão dele. Não tinha. Pelo contrário, o irmão dele era obrigado a casar com ela. Os dois eram obrigados. E se os dois não quisessem nem a vida? Não, era obrigado. E a mulher, ela queria, porque aconteceu o caso desse com Judá. Judá, ele deu o primeiro filho, ele morreu. Aí o segundo filho, a nora casou, a cunhada casou com o segundo filho, ele também morreu. Aí o terceiro filho, Judá não quis já. Por quê? Porque já tinha dado 2 e tinha morrido. Aí ele disse, se eu der o terceiro, ele morrer também, vou ficar sem filho. Aí foi quando ela bolou o plano e engravidou dos outros. Mas aí já é outra história. Vamos lá, versículo 30. Aí a pegadinha que os fariseus queriam era essa. Está no versículo 30. Lê aí, José Fabiano. Está fazendo 23, foi? Versículo 30. 30? Não, diga Não, não. aqui não. 28. Cadê o 28? Todos eles morreram mulher, no 27. Aí o 28 eu cancelava ali. Morreu Esther, também morreu mulher. Portanto, no dia da ressurreição,
de qual dos sexos a mulher vai se esposa, pois todos eles casarão com ela. Casaram com ela. Agora perceba, isso tudo está acontecendo dentro do templo. Jesus deu uma resposta sobre as moedas dentro do templo. Novamente, outra turma quiseram pegar Jesus sobre essa história de casamento dentro do templo. Jesus está acontecendo tudo isso dentro do templo. Aí lembro que ele expulsou os caras que estavam dentro. Exatamente, ainda faz parte daquele processo. Isso. Aí, eles fazem essa pegadinha com Jesus. Aí Jesus responde, lê aí, irmão. É o 29. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. Você já foi no casamento de anjo? Não. Sim. Já foi? Nunca foi, não? Estou sabendo agora. Não tem no céu anjo, José. Todos nós seremos anjos. Anjos são assexuados. Não tem sexo. Vocês sabem o que são assexuados? Não tem sexo. Não tem sexo. Ou seja, lá não vai ter anjo mulher e anjo homem. Todos nós seremos anjos. Por isso que um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo diferenciado, que a morte não consome. Não é verdade, Nico? Não é verdade? O que a gente está falando? Eu sei. Eita, isso não está muito. Vamos lá. Irmã Ana, prossiga. Peraí. Vocês entenderam o que foi falado aqui? Olha, o irmão falou que o camarada casou com uma mulher. O camarada foi interrogou a Jesus e o camarada casou com uma mulher. Depois o irmão casou e casou 7 e nenhum deu filhos para ele. E o que aconteceu? Os camaradas foram lá interrogar Jesus. Ele estava falando da ressurreição. Ele não cria. Esses camaradas não criam na ressurreição. Eles vão pegar Jesus para ver o que ele vai dizer. Ele disse: Jesus, morreu os 7, morreu os 7. Quando for na ressurreição, de qual marido vai ser aquela mulher? Porque foi 7 que possuíram ela. Dos 7, qual vai ser? Se eles criam, porque eles criam que não tem ressurreição. Ele estava dizendo isso para ver se Jesus dizia para eles: não, vai ser de alguém. Mas Jesus respondeu a resposta certa. Ele disse: na ressurreição, nem casa e nem dá em casamento. Vocês não vão casar. Vocês vão ser semelhantes aos anjos. Então nós, que somos crentes de Jesus, vamos ser semelhantes aos anjos na ressurreição. Bem entendido? Prossigamos, mano. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca creram que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Prossiga. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirado com o ensino dele, o mandamento mais importante. Os fariseus Vai ser outra. Irmã Ana, irmãos, o que Jesus quis dizer quando ele disse que Deus era Deus dos mortos? E Deus não era Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. Era isso aí mesmo. Faço assim. E eu não peguei direito, não. Deus não era Deus dos mortos, mas dos vivos. O que é que vocês entendem? Qualquer um pode opinar. Dos 7 para os cabos que estavam interrogando, dos 7, ele disse: por qual vai ser? Aí quando Jesus disse que Deus não era Deus dos mortos, mas dos vivos, é isso que eu quero saber agora. Vou usar uma linguagem da gente aqui, para a gente entender, porque se eu vou falar uma linguagem teológica, é mais difícil. Ninguém vai dizer nada. Ele está vendo nos vídeos, né? Porque o morto todo mundo vai fazer para ele, já. A linguagem. Pode falar. É porque os mortos é aquele que não crê, não tem fé. Inclusive aquele que crê, sem ver. E aqueles que não crê, também está morto. Só está vivendo para nós, mas está morto. Chegou muito perto. Vocês mesmos responderam sem querer. Eles estavam falando com o povo que fazia o quê? Cria ou não cria na ressurreição? Não cria. Não cria na ressurreição. Jesus chegou dizendo: Deus vai ser, Deus é Deus dos vivos. Estava chamando ele de burro. Está chamando de novo. Pegou agora. Entendeu? Porque ele não cria na ressurreição, ele está morto. Realmente.
Entendeu, José? Esse saduceu, acho que tem ocupação por diabo. Mais ou menos. Ele não pensa também, né, mano? Porque É irmão, né? os saduceus não criam que depois que morresse a pessoa ressuscitava. Os saduceus não criam. Quando eles contaram essa história da mulher que casou com 7 homens, eles disseram, mas no céu vai ser mulher de quem? Eles não criam na ressurreição. Aí ele olhou para eles e disse, lá no céu não tem isso não. Todo mundo vai ser igual a anjos. Para com essa ideia. Vocês não conhecem a lei. Vocês não conhecem a lei? Deus é Deus dos vivos, não é dos mortos. Como eles não criam na ressurreição, eles eram mortos. Deus não era Deus dele, era Deus só dos vivos. Entendeu? Aí quando eu digo Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque quem crê nunca morre. Nós somos eternos, gente. O Abraão, Isaac e Jacó já estava morto. Mas ele é vivo. Mas eles creram. Deus disse que era Deus mesmo, porque ele estava vivo, porque eles criam. Agora os outros, como não criam na ressurreição, saíram para ele, estava morto. Gente, se o cachorro morrer, ele não vai para o inferno, porque ele não tem espírito. E também não vai para o céu, porque ele não serve a Jesus. Mas eu e você somos eternos. Nós temos espírito, o espírito não morre. Vocês precisam entender isso. Por isso que a gente prega para as pessoas aceitarem Jesus. Porque passou daqui, não se acabou tudo não. Você tem uma vida do outro lado, e quem vai viver agora eternamente é seu espírito. A gente aqui vive até os 70, 80, 90, 100 anos. Isso não é nada. 100 anos, viver 100 anos não é nada comparado com o que a gente vai viver aqui na eternidade. Você já imaginou? 100 anos para 10 milhões de anos? 1 bilhão de anos? Não tem mais. Então, para quem aceitou Jesus, escreveu e viveu decentemente, céu, paraíso, eternidade, perto de Deus, perto de Jesus, junto dos anjos. Para quem não creu, fogo eterno, enxofre. Se a nossa mente fosse capaz de imaginar a realidade como ela é, Irmãos, se eu não for para o céu, porque eu busco intensamente chegar lá, eu vou para o céu com medo de inferno. Não tem jeito. Sabe por que as pessoas não aceitaram Jesus aí no mundo todo? Porque nunca passaram 1 minuto na porta do inferno. Se passasse, não queria estar 1 minuto fora. é sério. A gente parou ontem. Agora vai ser 34. Não, os fariseus, fariseus. Nós estávamos falando sobre os fariseus, agora os fariseus. Minha mãe 3, leia aí o versículo. 34. Lê. Os fariseus se reuniram quando subiu que Jesus tinha feito os saduceus calaram a boca. Vocês estão lembrados? Essa resposta foi que fez os saduceus calarem a boca. Lá no céu não vai. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Os saduceus calaram a boca. Quando a outra dúvida soube que Jesus tinha calado a boca dos saduceus, eles fizeram o quê? Eles subiram. Bem, vamos lá, botar Jesus e os 3. Jesus não descansava de um. Ficava outro. Como que tá aí? Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Não, é o outro versículo. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Por exemplo, só isso aqui dava 1h30 de mensagem. Ame ao Senhor Deus com Todo o coração, coração, alma alma e mente. e mente. Coração e alma e mente foi dividido em 3, mas pode ser unificado em um. Quando você ama com a mente, você está amando com o coração. Porque a gente falou que outro dia que o seu coração, onde fica guardado os sentimentos, não é aqui. Aqui é o batedor cardíaco. Onde você guarda os seus sentimentos e as suas emoções é aqui. Então, quando a Bíblia diz coração, alma e mente, ela está dividida em 3, mas é uma coisa só. Alma, sempre as emoções. Você tem que amar a Deus com toda a sua racionalidade. Mente, com todas as suas emoções. Alma, com todo o seu coração. Você por inteiro. Entendeu? Não, eu amo a Jesus, mas assim, né? Eu creio na Bíblia, mas assim, né? Eu sou crente, mas
É assim, eu não sou aquele crente, mas é aqueles que a gente chama pé no mato, pé no. A gente tem que decidir. Ou aqui, ou lá. Porque ou lá, ou aqui. Entendeu? Então, Jesus já dá uma pincelada aí. Ou não. Amar a Deus sobre todas as coisas é que Deus está em primeiro lugar. A partir do momento que você começa a ter a realidade das coisas, a conhecer as Escrituras, aí é que isso aqui vai começar a se cumprir na sua vida. Você começa a amar a Deus sobre todas as coisas. Como? Aquelas coisas que você praticava, aquelas coisas que você, hoje é sua mente, o seu coração, a mente, você começa a lhe acusar dizendo que está errado, que você sabe que é errado, então a partir daí você vai deixar, porque você está amando a Deus sobre todas as coisas. Mas eu gostava muito de pornografia, mas eu sei que é pecado contra o meu Deus. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu abandono a pornografia, porque eu estou servindo ao Deus Todo-Poderoso. Eu era idólatra, eu gostava de adorar ídolos, ou se eu não gostasse, eu tinha ele dentro da minha casa. Né? De toda forma, eu gostava de ter dentro de casa. Aí, a partir do momento que eu estou conhecendo a Cristo, eu vou me edificando nele, eu estou vendo, rapaz, esse camarada é muito surdo, está aqui, não fala, não ouve, não faz nada. E aí, vou continuar com ele dentro de casa, a sua mente vai começar a lhe revelar as coisas e dizer, rapaz, esse camarada está aqui, mas não vale não, um pedaço de barro. Descarta, eu sigo o Deus Todo-Poderoso. Aí, isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É quando a gente começa a negar as coisas do mundo, a negar os nossos próprios prazeres, a nossa carne, qual é o nosso desejo? O que é que a carne deseja? É só praticar as coisas do mundo. O Espírito é quem deseja as coisas de Deus. Então nós temos que sacrificar a carne e olhar para Cristo. Aí nós vamos fazer isso aí. Mas amar Deus também sobre todas as coisas não é só isso. Não, claro, aí é só o mesmo, é só uma. Não é só deixar as coisas erradas, as coisas que desagradam a Deus. Tem coisas boas na nossa vida. E o exemplo é aquelas desculpas que aquelas pessoas deram para não ir para a festa, o banquete, eram coisas legais, coisas boas. Um tinha comprado uma fazenda, ia olhar a fazenda, o outro ia casar, o outro tinha comprado uma junta de boi. Então são coisas legais e são coisas boas para nossas vidas. Só que aquilo que era bom e legal estava atrapalhando o relacionamento meu com Deus. Tipo, eu estou precisando de um emprego, mas o emprego vem justamente nos dias de culto. Eu tenho que trabalhar à noite, de domingo a segunda. Isso é bom? Para a senhora, claro, para a sua casa, claro que ia ser bom. A senhora trabalhar e conseguir o seu salário, mas ia perder as coisas de Deus. Então, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Eu não vou aceitar esse emprego porque eu creio que o Senhor vai me dar um emprego que eu seja capaz de fazer a obra dele, ter tempo para ele, porque a minha prioridade é ter tempo para Deus. Vocês estão lembrados que a minha esposa disse que não foi na casa da mãe dela no dia das mães por causa do culto? Vocês estão lembrados? Isso é uma demonstração de prioridade. Eu poderia dizer, vai, me deixa lá. Não. Mas eu não falo, não digo nada, eu espero a decisão dela. Eu já sei qual é a decisão dela. Mas eu não digo, domingo, nem pense em ir para casa da sua mãe, porque tem um culto. Porque se eu sei qual a prioridade que ela dá, eu não preciso estar dizendo. Ela já sabe fazer. Pessoas que colocam Deus no primeiro lugar, ele já sabe assim. Eu queria estudar esse ano. Aí pensei muito, né? Porque passar a semana todinha na escola e só ir uma vez no culto, que é dia de domingo. Eu disse, não. O mais importante é Deus, o estudo fica para lá. Eu não estudei depois, quando eu era nova, agora eu vou estudar. E nem estou arrependida nem um pouco. Maravilha. Meus amados, a gente parou onde? E já está querendo ler mais, hein? Eu estou vendo que você está querendo ler mais, certo? José, você já leu? Não. Lê aí o 39. 39 e 40. Se o segundo mais importante, parecido com os primeiros. Ame os outros, como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas, se baseiam nesses dois mandamentos. A pergunta sobre... Só peraí. Oi? Só peraí. Me diga uma coisa. Se a humanidade pensasse nisso aqui, só nesse versículo, ame aos outros, como você ama você mesmo. O mundo estava, né? Se eu amasse
senhor, como eu amo a mim mesmo, eu faria alguma coisa para prejudicar a vocês? Porque se eu amo os outros como eu amo a mim mesmo, se eu prejudico os outros, eu estou prejudicando a mim. Desse texto foi criada aquela frase: o mal que você não quer para si, não deseje. Vou fazer uma pergunta assim, sério. Todas as pessoas vão ser cobradas igual? Depende do tipo de problema que você está falando. Sobre esse assunto que o senhor está falando aí. Não entendi muito bem a pergunta. Tem umas coisas assim de fazer direito, não. Deixa eu ler aqui, não. O senhor disse que toda. Como é? Toda a lei de Moisés, o ensinamento dos profetas, vazio, o mandamento. Não. E o segundo mandamento é o 39. E é o segundo mais importante, amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, eu perguntei, todas as pessoas vão ser cobradas igual? O que é que está dizendo? Amar o próximo como a si mesmo. Tem pessoas que se amam muito, tem cara que não se ama direito. Mas amar assim. Deixa eu falar, um pouco. Amar assim, eu estou no erro, né? Praticamente errado. Então, mas se for, a pessoa está errada ali. Está no vício, roubando, matando, eu tenho que amar ele como eu mesmo. Por quê? Porque eu não posso julgar os pecados dele, porque eu sou. Também eu estou ligado por terra também sem ser pecador. Aí eu tenho que amar, se eu não estou errando aquele erro que ele está fazendo, mas eu tenho que amar ele como a mim mesmo. Não posso julgar, não é assim, cara? Chegou bem perto. Jesus estava dizendo aqui numa linguagem popular. Você pode detestar 100% do que alguém faz, mas nunca pode esquecer de ter misericórdia dele. Porque se fosse você no lugar dele, você queria misericórdia. Por isso tem isso. Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Alguém que eu conheço, vou dar um exemplo bem injusto, né? Bem absurdo. Foi preso por acusado de estupro. É pesado. Acusado de estupro. Aí, aquela revolução, né? Estuprador, sem vergonha, safado. Ele foi acusado. Ele não está dizendo que ele fez, não. Ele foi acusado. Eita, miserável, eles vão lá e quebram o pai. Mas se fosse meu filho? E agora? A gente está chamando, o senhor está dizendo que a gente está chamando o cara miserável daquele outro. Se fosse filho nosso, não é assim? Se fosse meu filho, eu não queria que meu filho tivesse uma segunda chance. Queria ou não queria? Queria. Então Jesus estava dizendo, amar o próximo como a si mesmo é rejeitar absurdamente o erro que ele cometeu. Mas amá-lo. Ele fez errado, tem que ser punido, mas ame a ele. É assim? Tem que ser punido, tem que ser reprovado. Isso. Às vezes a gente é acusado, eu conheço uma pessoa que está preso, acusado. Ele não tem prova contra ele está acusado de tudo. Está preso faz 2 anos. E todo mundo se levantou contra ele, passou na TV. Ele está acusado. Então, eu não posso olhar para essa pessoa que eu conheço e dizer, miserável, está dando uma faca na cadeia mesmo. Não tem prova contra ele, está acusado. Se fosse eu no lugar dele, acusado, eu não queria misericórdia? Imagina a consciência de quem está acusado. Suponhamos que ele não fez. Imagina o que é que está passando na mente desse cara. Aí eu daqui vou dizer miserável, tem que montar na cadeia mesmo. Tem que matar mesmo. E se fosse eu? Quando o camarada faz, né? Perfeito. Não. Aí quando é eu que erro, Tem que pagar por ele. quando é eu que erro, no mesmo erro do outro, não, peraí, pega mais devagar. Não é bem assim não. Entendeu? O que a gente está dizendo aí é isso. A gente vai amar o próximo como a gente mesmo, quando a gente conseguir agir assim com o outro, como se fosse a gente. Entendeu? Paramos Só falar, você, se você abre a boca e fecha, Você, o senhor não está falando nada hoje. ele quer falar, ele abre a boca e fecha novamente. Então, desembucha aí. E o pastor, eu estava em Brasília trabalhando e a mãe da minha filha me ligou. Falou assim, olha, você mandou para sua filha aqui um aparelho novo, só que vou impedir pedir para você não dar mais nenhum aparelho não. Eu falei, por quê? Porque eu fui olhar o aparelho dela e deixou jogou na fossa. Eu não vi o aparelho dela. Aí quando ela falou assim, eu tenho o aparelho meu aqui, já ia ligar a avó dela e chamar ela da minha filha, né? Aí eu parei. Mas estou ligado, meu Deus. Só que ela, no erro, uma fase, jogou o celular fora que valeu realmente, não sei. Aí quer dizer que eu, e os meus erros, pensei comigo, né? Na hora, foi Deus que me usou. E os meus erros? Errei tanto, agachei tanto, fiz tanta coisa errada na minha vida. E minha filha adolescente, jogou um aparelho no lixo, chamar a atenção dela pro celular. Aí eu parei. Aí eu vim passear aqui no meio do ano. Eu fui lá, levei outro para ela, conversei com ela, mas de outra forma que Deus mandou falar para ela. E naquela hora não achei, que eu agí da forma errada. E julgar minha filha de um jeito, coisa que eu errei, mas que ela muito mais. Aí eu achei melhor parar e cobrar ela. Eu errei, eu aceitei de passar por ela.
E não O cobrar. importante é que o senhor chamou a atenção dela de uma forma mais doce. Entendeu? Mas talvez se tivesse falado naquela hora da raiva, da irritação. Ia falar coisa errada. Ia falar coisa errada. Mas, Pois não, irmão Cícero? Não ia falar nada, não dá uma opinião. João? Aqui, então, Oi. você ama você mesmo? Onde é que tem essa pergunta? Você ama a você mesmo? Essa parte. Você ama você mesmo? tá fazendo uma pergunta. Você ama você mesmo? Sim. Aí a pessoa vai responder, claro que ama, né? Então, Não é tem o nada outro. que dizer que não ama. Mas não. Sabe por que ama? Eu duvido alguém propositadamente que eu vou arrancar esse dedo aqui. Aí esse ponto não, mas eu já vi camarada dizendo que não se ama e o que ele faz prova que ele não se ama realmente. Assim, não caso desse extremo, né? Sim. Mas aí foi a pergunta que eu fiz, que não teve resposta ainda. Foi a pergunta que eu fiz. Vai ser lembrado igual? Cada um vai pagar segundo a luz que recebeu, como é? Cada um vai pagar a segunda luz que recebeu. Então não vai ser igual. Cada um paga por sua. Mas qualquer nível de cobrança vindo de Deus, nós queremos. Não, aí é que não pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Né, pastor? Né? Mais ou menos, né? Só que a consequência é que vai dizer. A consequência não é. Que o salvo é o galardão. Se você fez bem, você vai receber galardão. Se você não fez, Os boletos, eu já fiz sua pergunta aqui. Isso. Mais ou menos. Claro, vamos usar uma linguagem para a gente entender. Claro que os boletos, por exemplo, vamos supor que eu seja um pecador. Aquele pecador que não bebe, não fuma, não rouba, de casa para o trabalho. Eu não sei que é Jesus. Mas vamos supor que é assim. Evidentemente, lá no inferno eu vou sofrer. Porque eu não sei que é Jesus, eu vejo que é Jesus. Mas é evidente que eu não vou sofrer igual aquele que roubou, assaltou, estuprou, fez os maiores absurdos. É claro que o boleto dele vai ser maior que o meu. respondeu para mim. É evidente. Porque Deus não tem o justo por inocente. Ao mesmo tempo, esse versículo quer dizer o seguinte: Deus não vai colocar na mesma balança eu e uma pessoa que pecou absurdamente. E Hitler, por exemplo, não sabe o que é. Hitler matou 6 milhões de judeus. Milhões. Um cara que matou 6 milhões de pessoas, quando chegar no inferno, vai pagar o mesmo boleto de um cara que é de casa para o trabalho. Você matou um. Ele não traía a esposa, ele rejeitou Jesus. Ele vai pagar porque ele rejeitou Jesus. Ele não vai pagar igual a quem matou, a quem roubou, a quem... Não. Mas se você acha que só estar no inferno já não vai prejuízo gigante, não disso. Quer dizer que no inferno o sofrimento vai ser diferente. O galardão vai ser diferente. No inferno não vai ser. A pena vai ser diferente. Na cadeia, ali no presídio tem, parece que é 1000 presos, né? Ele fala que é 1000 presos, né? Eu não sei quanto. Eu vi que ele fala, parece que é 1000 presos. Todos pagam tudo a mesma pena? Não. Cada um segundo o que cometeu. Entendeu? Tá difícil. José, você está com dúvida, né? Não estou entendendo. Não sei se é. Mas não quero dar. É. Quer dizer que um vai queimar pouquinho e o outro queimar Não, não. 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 No Não é inferno, fogo eterno? assim, agora entenda, no inferno é um lugar de tormento. Ok? Tortura, na verdade, é isso. Tormento, tortura. Existe, eu já vi, pelo menos 5 tipos de tortura diferentes. Você já viu uma tortura chamada. Esqueci o nome agora. Eles botam um sujeito de cabeça para baixo, não é. Isso é uma coisa que a gente não pode afirmar como é que vai ser. Mas diante do que a gente Vê na Bíblia. vê na Bíblia, a gente entende que como vai ter galardão para os salvos, para os condenados também vai ter a pena. Ou seja, não é que ele vai viver tantos anos no inferno e sair. Não, ele vai eternamente ficar no inferno. Só que vai ser a gente acredita que vai ser níveis de sofrimentos menores e maiores, diferentes, de acordo com o que aquela pessoa praticou. Por exemplo, falando do galardão, vamos lá. Aquele irmão que vai para a igreja, não faz. Ele vai para a igreja, senta lá, fica lá quietinho, vai para casa, apanha de novo, sexta-feira. Chega lá no céu, vamos partir para a lógica da gente. Você acha que ele vai receber o mesmo galardão daquele irmão que está pregando lá na África, no meio distante da família, sofrendo perseguição, passando fome? Você acha que quando essa pessoa chegar no céu, o galardão vai ser igual daquele irmão que só vinha para a igreja no domingo, voltava, aparecia na sexta, voltava? No céu vai ser igual ao galardão? O que é que vocês acham? Com certeza não. Quem trabalha mais ganha
mais. Quem erra mais sofre mais. Cada trabalhador é digno do seu salário. Se eu trabalhei no... Aí Entendeu? você entendeu o que eu fiz. Entendeu agora, irmão? Muito não, né? Não pode deixar pra lá. O que é que você não entendeu? Eu não entendi, mas não sei como perguntar direito. Você acha que foi pro inferno, o inferno não vai ter níveis de sofrimento? Não, porque eu entendi que era se queimando no fogo eterno. Aí, tipo, que um vai queimar pouquinho, o outro vai queimar mais. Não. Todos vão queimar. Uma mesma temperatura. Eu entendi que era dessa Agora, a tortura será diferente. No inferno todos Entendeu? vão lá. No céu todos vão estar. Agora a tortura, ou o galadão de quem for A salvo. tortura vai ser diferente. Entendeu? Agora, se fosse para escolher, vocês queriam uma tortura mais levezinha ou mais pesadazinha? Eu não queria nenhuma. Mas se chegasse lá, eu queria bem leve. Esqueça lá, amigo. Vamos pensar no galardão. É. Vamos trabalhar para ganhar Mas galardão. não quer. O inferno, vamos dizer assim, o inferno é um só. Todas as almas perdidas vão estar lá junto com o diabo. Só que lá dentro vai ter seres espirituais, como no céu vai ter anjos, vai ter seres espirituais que vai atormentar aquelas almas. Torturar. Além do fogo, vai atormentar, elas vão ser atormentadas. Agora, como é que elas vão ser atormentadas, a gente não sabe. Se vai ter espírito lá espetando ele o tempo todo, se vai ter alguma coisa lá que vai torturar de alguma outra forma. Deu para entender? Deixa eu esclarecer que ela vai entender bem melhor. Olha, tem um prédio aqui pegando fogo. O cara está lá em cima no último andar, o outro está embaixo. O fogo começa no meio. O cara que está embaixo ele consegue sair, pega a sua carteira, pega os seus pertences melhor, consegue sair mesmo. O cara que está lá em cima, ele vê uma piscina embaixo, vamos supor, ele arrisca-se a pular só com a vida. Ele salvou-se só a vida dele. Ele foi salvo do fogo só com a vida. E o outro conseguiu salvar, levando alguma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa do inferno. Mas aí você está explicando do galardão, e não o Sei inferno. não, o inferno não é a mesma coisa, não é tudo eterno. Só que lá é pena eterna, sofrimento eterno. No céu é galardão, bênção eterno. Não, mas ela não entende. A gente não tem como Vai explicar o que o cara vai sofrer. A gente não tem Mas como provavelmente a pessoa nem entender sabe. que tipo de sofrimento vai ser. É como no céu, irmão. No céu nós vamos receber coroas. Galardão é coroas. E que coroa é que a gente vai receber? Tem 7 coroas para a gente receber. Agora quais são aqui? José, tem coisas na Bíblia que a gente não vai dizer, porque se a gente disser que vai assim ou é assado, a gente está se equivocando. A gente se baseia no que a Bíblia diz. Eu nunca fui no inferno nem vou lá, mas eu sei como é que ele é porque a Bíblia fala. A gente está só em Mateus. Tem Marcos, Lucas, João, Apocalipse, Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses. Tem Lázaro, Rico e Lázaro. Então a Bíblia, ela dá base para a gente falar o que a gente está falando. Eu não preciso ir lá para saber. A Bíblia diz. Com relação à dúvida que a Bíblia tem, ela está em dúvida nos detalhes que a gente não pode afirmar. Porque a gente pode afirmar até certo ponto. De certo ponto por dentro a gente não pode. Por quê? Só quem pode afirmar. Porque a Bíblia deu aqueles detalhes só até ali. Mais do que ali. Aquilo que está revelado, até ali nós podemos ir. Agora, parou a revelação, aí... Agora, se de uma você coisa eu for tenho dizer- certeza. As consequências serão diferentes. Tenha certeza. As consequências serão diferentes. Como os galardões serão diferentes. Agora, nem no sofrimento mais fraquinho, nem no mais fortinho, eu quero estar lá. E aí? Lá no galardão mais fraquinho que seja, como menor que seja, eu quero estar lá. Assim mesmo. Vamos lá. A gente parou onde? 30 aí. 42. 42. 41. E a lei 41. Vamos parecer que estava realmente Jesus contou a eles. O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? E Davi respondeu eles. Jesus tornou a perguntar. Então, por que é Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, sente-se do meu lado direito, até que ponha os meus inimigos debaixo dos seus pés. Isso está escrito, me parece, no Salmo 110, né? E aí? Enquanto ela procura, o que Jesus estava dizendo? Primeiro, os líderes do povo não acreditavam que Jesus vinha da linhagem de Davi. Apesar de Maria e José ser da linhagem de Davi. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus estava dizendo, repetindo o que Davi falou no Salmo 110. Que diz, o meu Senhor
o Senhor Deus disse ao meu Senhor, o rei: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Esse texto está se referindo a quem? Estava se referindo a Jesus. A Jesus. Quem Jesus colocou debaixo dos pés? Quando Jesus venceu na cruz e ressuscitou, ele venceu o diabo, venceu o inferno, venceu os demônios e colocou Satanás debaixo dos seus pés. Você está lembrado do texto que Jesus diz: é mirado todo o poder no céu e na terra? Quando todo o poder é dado a Jesus, se cumpre os princípios. Ele vence o diabo e coloca debaixo dos seus pés Satanás. Consequentemente, coloca debaixo dos pés da igreja. Vocês acham que se não fosse Deus conosco, com a gente que está aqui, essa igreja estava aqui? Não. Já tinha fechado, não? Com certeza. Por que ela continua? Porque os crentes que servem a Deus são mais fortes do que o diabo. Ele tenta fechar, mas não consegue. Está entendendo? Isso aí tá, mas eu não entendi aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Isso foi Davi que disse. Nós estamos sendo dois. Sim, ele disse com quem? Isso é um salmo profeta. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então está dizendo que Deus disse para Jesus. É o Senhor de Davi. É o Senhor de Davi. Isso. Disse Deus para Jesus: senta do meu lado, que eu vou botar os seus inimigos debaixo dos pés. O mesmo poder que Jesus tem, a igreja tem. Então, se Jesus tem Satanás debaixo dos pés, a igreja tem. Ele deu toda a E quem é a igreja aqui? Você é a igreja, José? Você é a igreja, irmão Cícero? É não? Eu estava até preocupado agora. Irmã, a senhora é a igreja? Ele está dormindo. Bia, tu é a igreja? Nicole, tu é a igreja? Maria? Irmã Vitória? Sim. Josefa? Minha mãe três. Ria? Irmão Renilson? Sim. Roberto? Você se conhece? Mano, então, o diabo está debaixo dos pés da gente. Não anda com o pé do diabo, não. Está entendendo? Entendi. Quem terminou já? Não. Falta os 45. 45, quem vai ler? Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. E naquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Você sabe a pergunta para Jesus? Por quê? Aí veio que perguntou, né? Jesus usou aquela estratégia que eu falo. E eles fizeram pergunta, não foi? Aí Jesus faz uma pergunta e coloca eles para pensar. Eles, como não tinham resposta, eles resolveram. Essa já está. Vocês querem perguntar? Tá bom, eu respondo perguntando. Jesus era filho de Davi? Humanamente falando, da descendência assim, que Maria era de Davi e José era de Davi. Descendente de Davi. Jesus era. Aí Jesus pergunta, mas como é que eu sou descendente de Davi se eu sou senhor de Davi? Aí não dá de a cabeça dele. Aí não tiveram mais como responder. Vamos parar com esse negócio de perguntar, porque toda vez Jesus pega a gente e bota no bolso. Vamos parar com isso. Aí parar de perguntar. Tiveram que matar ele sem encontrar ele no pecado, né? Não, depois eles argumentaram isso. Só a questão daquela. Disse que ia derrubar o templo e depois. Só aquilo. Os acusaram aquilo ali. Vocês entenderam? E todos esses que iam, sabe, os fariseus, os escribas, os escribas, todos esses eram tentando acusar Jesus, porque eles queriam matar Jesus. Aí vamos tentar pegar ele aí no fracasso, porque qualquer coisa que ele errar, nós pegamos aí. Vamos dar aqui a gente tem uma mensagem. Quem é crente diz amém. Amém. Você viu nesses 23 capítulos que a gente estudou, 22 capítulos que a gente estudou, Jesus tem 1 minuto de sossego. Mas não era multidão de um lado, era o culpado curando um do outro, era expulsando um demônio de outro, era sendo questionado por outros. Jesus tem 1 minuto de sossego. E vamos acreditar que Jesus era crente, né? Será que Jesus não era? Vamos acreditar que Jesus era crente, né, irmão Fred? É, né? Será que alguém era mais crente do que ele? Está igual? Está mais fraco um pouquinho? Mas Jesus não teve 1 minuto de sossego durante o ministério dele. Tanto por dele que ele disse: o filho do homem não tem nem onde botar a cabeça. Não foi?
E Jesus, você viu alguma vez as orações que Jesus fez dentro do capítulo de Mateus, dentro do livro de Mateus? Jesus reclamando, mas pai, o Senhor está me botando uma bocada dessa. Eu sabia que era difícil, mas desse jeito. Você viu alguma vez Jesus reclamando? Não. Ele passou todo o processo só argumentando, só curando, só libertando, só salvando, só divulgando o Evangelho. Foi assim. E por que a gente, que não chega nem o raio de Jesus como cristão, quando passa uma lutazinha desse aí, agora vou desistir. Agora, isso aí não, viu? Eu tenho a igreja na minha vida. Piorou. E Jesus desceu do céu para a terra. A vida dele piorou ou melhorou? A vida de Jesus melhorou, hein? Jesus veio do céu para a terra. A vida dele piorou ou melhorou, irmão? Piorou, né? Vem forma de sofrer. Sofreu perseguição, argumentação, acusação. Só piorou, não é? Ele não reclamou um minuto. Aí, gente, como é que é? Nem um rato. É um minuto. Não. O que é que vocês acham? Coisa grande? É uma lição que a gente fica pegando, né, Jesus? Vamos encerrar? Bom, o irmão Renan está querendo o capítulo 24, vai chegar. Não. Vai chegar. Vamos lá? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais uma pergunta? Eu não tenho. Vocês perguntaram hoje não, hein? Na próxima aula, Irmã, vamos fazer você. a senhora entendeu tudo, não entendeu nada. Já entendeu tudo, né, minha mãe? Três. Estou para aprender. Mas aprendeu? Está aprendendo, né? Aprendendo. Não se lembra assim, gravado agora, né, irmão? Estamos aprendendo. É, sim. Eu queria dar Tem que ser uma faísca. Ô, Nick, tem alguma pergunta? Maria? Uma critério? Bia? Irmã Ana tem, tenho certeza. Tem. Não sei se... Mas diga, de tudo que você não entendeu, diga um. Não, o que você não entendeu, diga um. Olha, eu entendi isso. Ô, irmão, quando a senhora não entender, a senhora faz nem eu. Repara aqui, o pastor disse uma coisa aqui, o pastor eu não entendi. Pode dizer também, porque a senhora dizendo, não é só para a senhora, é para a senhora e para nós. A senhora tem coragem de perguntar. Mas tem gente que quer perguntar, está sem coragem, e com a sua pergunta, tira. Que às vezes eu não pergunto, mas ficam querendo perguntar e não perguntam. Aí às vezes vocês estão do mesmo jeito. Aí se cada um de nós, na hora que a gente tiver uma dúvida dele, eu não entendi não, pode explicar de novo. Aí ele explica, não entendi não, de novo. Aí até chegar um ponto que minha irmã diz ali, olha, não pode ficar mesmo, não pode ficar sem entender. Aí ela vai explicar novamente. O capítulo 22, Jesus falou sobre a festa de casamento. Alguém entendeu essa passagem da festa do Sobre a festa de casamento? casamento? Sim. Quem é que vai ficar de fora? Ainda ficou dúvida em quanto tem. A gente tem que estar preparado. Está lembrado disso, né? Isso. Tem que estar com as vestes adequadas, né? Lá em Apocalipse, Jesus aconselha a comprar vestes limpas. Lá em Apocalipse. Então, assim, aí o outro assunto foi sobre os impostos. Ficou alguma dúvida sobre isso? Sobre A os César impostos? quer de César e a Deus quer de Deus. Ou seja, nós somos obrigados, é uma obrigação nossa como cidadãos desse mundo aqui, pagar impostos. Vocês E sabem nós que vocês pagam imposto. Ou vocês acham que vocês não pagam impostos? Tudo que você... Irmã, tem uma caixa de fósforo que a senhora compra, 40% é imposto. Que imposto é esse? O governo come 25%. O governo federal come 25%. O estadual come 15% e o municipal come 7%. Daquele dinheiro que a senhora paga da caixa de fósforo. E o empresário ainda tem que pagar. Depende do transporte. produto, né? Porque tem produto que paga mais do que isso. Por exemplo, eu comprei esse relógio. Esse relógio de R$100. R$40 é imposto. Aí, vamos dizer assim, vou botar uma porcentagem para ficar fácil de vocês. R$10 vai para o governo municipal. R$17 vai para o Estado. E os outros para o federal. O comerciante só fica com R$60 no valor desse relógio.
Aí desses 60 reais, quem vai pagar? O funcionário, a luz, a internet, o aluguel, desses 60 reais. E os 40 o governo bota no bolso. Nós somos obrigados a pagar imposto. Então, quando eu compro um revólver desse, o empresário vai ficar com 100 reais. O empresário vai ficar com 700. Quando a senhora compra uma lata de óleo, vamos supor que seja 10 reais, se essa lata de óleo viesse do fabricante direto para a senhora sem tirar imposto, se ela era 10, ela vem por 100 reais para a senhora. Ela só vem por 10 porque vai ter uma parte do governo federal, do estadual e do municipal. Aí Jesus disse, dê ao Estado o que é do Estado, os impostos. Dê ao Estado o que é do Estado. Dê ao governo o que é do governo. Mas dê a Deus o que é de Deus. O que ele quis dizer com isso? Porque a gente tem tempo para detalhar. Mas o que ele quis dizer com isso? Quando é para pagar imposto, vocês pagam caladinho. Agora, quando é para dar a Deus o que é de Deus, que é a oferta, vocês dão ou vocês só pedem? Só pede não dá, né? Entendeu? Eles só pediam. Eles só pediam. Eu não quis entrar nesse detalhe para não consumir tempo, não. Mas eles só sabiam pedir a Deus. Mas não davam nada para Deus, só pedir. Agora, o governo de Roma, não, vamos pagar os impostos direitinho, porque... Não é não. Está entendendo agora? Entendeu isso? Qual foi a outra parte que ele deu? Só um minutinho. E com relação a imposto, irmã, é o seguinte, e tem impostos que você paga 3 vezes. Por exemplo, eu compro uma casa, eu pago o IPTU. Já pago o valor, já é retido o valor da casa, já é um imposto que ele retém lá. Aí eu pago o IPTU. E quando eu vendo aquela casa, eu ainda pago o imposto novamente. Eu comprei esse carro, a gente paga todo ano o IPVA. E a gente ainda paga um imposto para manter a estrada que não é mantida. Entendeu? Tudo é imposto. E quando eu vender o carro, eu ainda tenho que pagar um imposto, porque eu vendi o carro. Quando eu vou passar o documento, eu tenho que pagar esse Quando importa casamento também, imposto também. imposto também. Agora, você já viu alguém chegar na porta do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, e dizer, eu não vou pagar esse imposto, não, não pagar não. Já viu? Não. A gente paga, tá de boa, né? Legal. Agora, quando é para dar a Deus o que é de Deus, quando a gente abre a Bíblia para ler, em que momento? É no melhor momento do dia ou é quando a gente agarra pede dormir cansado com sono com preguiça? Quando a gente vai prestar o culto a Deus, a gente olha assim e diz, já fui na quarta, na sexta minha folga, eu vou lá no domingo. Agora, se adoecer na quinta ou no sábado, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, me socorre aqui. A gente sabe logo pedir, né? Agora, na hora de dar, ele dá meio assim. Pega aqui. Pega, oxe. É assim que a gente dá para Deus. Aí o próximo assunto é sobre a ressurreição. Vocês entenderam? Sobre a ressurreição? Que no céu não vai existir casamento, que no céu nós não vamos ter sexo. Nem namoro, nada. Não, no céu vai ser tudo anjo. Vocês entenderam essa parte? Aí vem o outro, né? O mandamento mais importante. Esse aqui é fácil, né? Todo mundo sabe, né? O difícil é a gente praticar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, dar prioridade ao seu reino, né? Que ele diz, né? Lá nas bem-aventuranças, ou no Sermão do Monte, ele disse, né? Buscai o meu reino e a sua justiça. E essas coisas eu vou dar para vocês. Vocês não se preocupem com comer, com vestir, porque essas coisas eu vou cuidar de vocês. Agora, priorizem o meu reino. Aí a gente quer essas coisas sem priorizar o reino. Quando você vem uma quarta-feira, uma sexta-feira, um domingo para o culto, você está dizendo para Deus, Senhor, eu estou cansado aqui, estou morrendo, trabalhei o dia todo aqui, estou quebrado. Mas eu estou cumprindo a tua palavra, eu estou priorizando o reino. Mesmo assim, com vontade de ficar em casa, o corpo pedindo para dormir, deitar, eu estou indo para a tua casa, estou priorizando o reino. Aí, Jesus disse que não precisava nem pedir as bênçãos, ele já sabia que você precisa, ele já dá. Meu Deus, coisa boa. Irmãos, eu acho interessante que a palavra de Deus mesmo diz, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Né? A gente já passou por esse capítulo, não foi? E fala isso. Uma vez eu ouvi de uma cantora mundana, ela dizendo o seguinte, ela tem filhos, mas ela disse o seguinte, eu vou fazer o show, mas de manhã eu tenho que estar em casa com meus filhos. Ou seja, eles
jamais eu vou deixar que meus filhos sofram por minha causa. Então ela disse, eu passo a noite acordada, eu pego um avião e vou para casa, mas de manhã, quando eles acordarem, eles vão ter a mãe dele com eles. Olha o sacrifício que essa mulher faz. Ela pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ela pega o jatinho dela, terminou o show, 5 horas da manhã, ela vai para casa, para quando os filhos acordarem, ela estar em casa. Então, com isso eu aprendo o quê? Não importa o sacrifício que ela faça, ela está priorizando os filhos. E nós? Fazemos isso? Se a gente for trabalhar, se chegar 10 minutos para as 7 horas, eu não estou falando isso uma vez ou outra. Claro que uma vez ou outra todo mundo faz isso. Eu estou falando isso, a pessoa faz isso regularmente. Ou toda semana. Aí isso é priorizar. Tem pessoas que já me procuraram e disseram para mim assim, eu não sei porquê, tem coisa na minha vida que eu peço muito certo. E eu tenho vontade de olhar para você, você não está, mas eu sei. Você não pode ser assim. E você decide como você quer. E você é que acha qual deles é o melhor. E você é quem... Quem vai pegar hoje? É irmão fulano. E quem vai cantar? O grupo vem chamado Saco. Aí é que eu não vou ver. Se você depende de Deus, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, você não está aqui porque o pastor vai pregar, o irmão fulano vai cantar, não. Você está para Deus. Então, se é para Deus, pode ser na quarta, no domingo, no sábado, pode ser. É para Deus? É. Então, se eu faço para Ele, porque eu preciso examinar, se eu precisar pedir, maravilha, independente de quem esteja lá, vou fazer para Deus. Você está entendendo? A gente, quando dá prioridade para Deus, você acha que toda vez eu estou aqui, porque eu estou com aquela disponibilidade de vir, nem toda vez. A garganta está rouca, a perna está doendo. A minha esposa passou o dia com o quadril, o joelho, a coluna arrebentada. Eu ouvi a noite todinha, ela dormindo, se vira para um lado, vira para o outro. E eu ouvindo aquilo, eu não dormi à noite. Aí eu mesmo, sem ter dormido, vou lá, me forçando, porque nem toda vez eu faço com aquele prazer, preparo uma palavra, aí vou orar, vou ouvir alguma coisa, aí quando eu chego aqui, forçado, por mim, eu me forço. Porque eu não estou com aquela vontade de vir. Passei a noite todinha acordado, via estou gemendo a noite todinha. A perna está dando cãibra, o joelho está doendo, eu não voltei a andar ainda. Tudo contribui na minha cabeça para dizer, fique. Eu mando um áudio do grupo e disse, irmão, olha, irmão aí vai dirigir o culto, irmão Renilson, irmão Cícero, eu não vou hoje não. Não sei nem vão levar a mão, porque eu não sou de faltar, não. Mas quando eu leio, o que Deus fez comigo, o que eu vou receber na vida eterna, como Ele está mantendo a base de milagre a gente aqui. Essa igreja continua aberta e não vai fechar. Quando eu lembro o quanto eu devo a Ele, tudo que Ele foi por mim, eu olho para a dor, a cãibra, eu olho para ela, olho para a noite sem sono, lembro do gemido que ela deu de dor. Não tem que me faça ficar em casa, eu vou para a igreja. Poxa, muita gente, eu ainda conheço pessoas que foram para a igreja, não está viva mais não, mas eu conheci vivo. Pessoas que foram para a igreja a cavalo, de bicicleta, andaram 30, 40 quilômetros de pé. Aí eu falei, cara, não vou para casa não. Aí quando eu chego aqui, a gente começa a adorar, a irmã Ana Pantuíno, como ele está a palavra, a irmã Pitera ora, a minha esposa canta, o irmão Silvio adora, o grupo canta. Quando eu estou no meio do culto, aí Jesus me faz lembrar. E tu quase que não vinha, né? Maravilha, obrigado, Senhor, que o Senhor me deu força para chegar aqui. Eu vejo o crente faltando no culto assim, sabe? Meu Deus. Entendeu? Se você tem que chegar esse livro de mentes, é por isso, olha sério, a gente pede alguma coisa para Deus com frequência. A gente pensa material. A gente não pede nada. E você acha que a gente pega nada aqui por quê? Na verdade, eu acho que não precisa. Acho que eu já tenho suficiente. Irmãos, por semana a gente gasta de combustível, eu vou dizer por mês, R$450. Só para vir para os cursos. E eu recebo um salário mínimo. E é loas. 2.600 é o carro. Eu ia na rede da internet. A minha mãe, de brincadeira, disse que eu faço porque eu estou passando fome. Então, perceba, como é que a gente consegue se bancar?
É Jesus, filho. Não, eu, Júnior, não viria para um lugar desse, porque a minha vida estava boa demais. Quando eu digo um lugar desse, não é desprezando, não. É um lugar onde as pessoas têm dificuldade de se converter. Se fosse em Maceió, você acha que não era de se converter umas 80 pessoas? Não sei. Sim, não. Quando eu digo um lugar desse, é que as pessoas têm dificuldade de se converter. Quando uma pessoa aceita Jesus no sertão, fala por 20 na capital. Por isso, quando as pessoas veem umas postagens e alguém aceitando Jesus, olham assim e mandam mensagem para mim: que bênção, que maravilha, mais uma vida para Jesus. Porque eles sabem como é difícil uma pessoa aqui aceitar Jesus. Por que é difícil? Você que tiver uns 50, 70, 80, 100 anos, dizendo o quê? Que o certo é idolatria, que o certo é Padre Cícero, que o certo é São Francisco, que o certo é... Foi ou não foi? Aí a gente chega aqui, pegando o Evangelho, dizendo que o certo é Jesus, que o certo é a Bíblia, que o certo é o Evangelho, que o certo... É bocado ou não? É. Aí quando as pessoas olham e dizem, rapaz, aí Deus sugere aquele povo ali, porque por mim mesmo não iria. É muita doidice me colocar desse assim. Com a fé, com a coragem, com a doidice. Por quê? Jesus não tem, então tem que agradecer todo dia. Se bota um amor por vocês é absurdo. Eu não consigo viver sem vocês. Eu não. Por isso que a minha esposa vai na porta de gente, arrastar pela mão para vir para a igreja. Entendeu? Porque a gente gosta disso. Se vocês falarem verdade, eu vou perceber. Se não falarem verdade, eu vou perceber. Vocês amam a gente? Com certeza. Não, né? Uma pessoa só não ama. Vou perguntar de novo, quem não está perguntando. Vocês amam a gente? Mas eu não vou descartar não, vou querer você todo mundo assim. Então, perceba uma coisa. Como é que vocês amam alguém que vocês nunca viram? A gente teve o primeiro encontro, foi o segundo encontro, começou ali, então hoje está aqui, emprestado. Esse tempo, graças a Deus, não caiu, na cabeça da gente nem vai cair. Mas daqui a pouco a gente vai estar num tempo bonito, maravilhoso. Como assim? Começou do nada, do zero. Tudo está se juntando, quebra-cabeça. Glória a Deus, aleluia. Como assim? Isso é Deus, gente. Então todo mundo tem que estar aqui, sem perna ou com perna. Jesus, obrigado. A gente não pede nada, a gente só agradece. Porque a gente precisa gastar. Você faz outra coisa. Você está entendendo? Eu sei que vocês têm alguma coisa para falar, mas... Nada? Nada, irmão Jesus? Nada, irmão? Tem alguma dúvida ainda sobre isso? Saiu? Glória a Deus. Nico vai falar uma coisa. Bia, Maria, irmã Vitória, José, quem mais fez? Liana, Roberto. Estamos esperando chegar a dia. O que eu tenho para fazer uma palavra é agradecer. Porque, meu irmão, a gente está reunido ouvindo uma palavra dessa, se alimentando de maneira que a gente está aprendendo. Isso é prazeroso. Então, para mim, é agradecer. Aprendi aqui. Então, irmãos, quem está colocando em prática aquela estratégia de evangelismo privatizado? Não, mas o senhor não estava na reunião. E assim mesmo todo, né? A reunião seria Mas mais assim mesmo todo, que o rapaz está aqui, porque ele convidou, né? E reforçou pela Não, ação. eu não quinta-feira, né? É. Eu quase que não vi. Só que Mas aí amanhã, foi. amanhã, infelizmente, eu já tinha esquecido desse detalhe. Eu esqueci também. A gente ficou certo para a última quinta-feira sem a reunião. Foi. É, mas vocês vão nos perdoar porque amanhã eu tenho que ir em Maceió. Nós temos que ir em Maceió. Aí a gente deixa para a próxima quinta. Pode ser a próxima quinta? Aí, no próximo mês, serão... Próxima quinta já é primeiro, né? Domingo é 30, né? Domingo. Aí, na quinta-feira, a gente vai ver se a gente faz só uma reunião uma vez ou faz duas. A gente vê. Aí na próxima quinta vai ter reunião, tá? Aí eu vou ver vocês na quarta, na quinta, na sexta. Quem quer o irmão Roberto aqui mais vezes, diga amém. Amém. Então, pode ir. Vou lutar para isso. Tem que se esforçar, porque não é fácil não. O meu só falou mesmo, a gente vai para a igreja luta mesmo. É porque é o clima da gente que nasce esse clima assim, do sertão mesmo, e vai para um sertanejo, você quer Jesus mesmo, é difícil mesmo. Eu sei que nós estamos aqui. Vamos embora. Vamos orar, irmãos? Amém. Porque senão você está com o devido, não termina. Casadinho fala meio caminho. Olha aí.
Ainda não, né, José Fabiano? José Pedro. Oração. Amanhã é dia de quê mesmo? Amanhã a gente vai fazer o culto de jejum de dentro do carro. Outro. Uma que dá hora aí. Ian. Não, não. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, a sua solução, a família, a sua casa, a sua família, o seu endereço. E sexta-feira estaremos aqui, domingo também, para a glória de Jesus. Você diz? Amém. Amém. Rapaz, os filhos estão dando de lambuja. É bom, Boi? Semana passada foi a isso. Eu melhor de tudo. Não dá pra ver. Quarta-feira não tá aqui. Você, dois. O senhor quer falar sobre alguma coisa? A gente falou. É o negócio que quer forçar a gente. O mais vai Você liga, é bom. Amém. Mas pega ali, né? É, sim. nós. Dá para entregar para você? Dá para entregar para você? Ela disse isso, é porque ela está me passando. Mas eu estou gripando, aí eu não vou passar. Seu irmão, boa A cabelo nós vamos estar aqui com o André. Você está me passando só não? Venda no domingo. Você está liberto daquele processo, né? Do álcool? Sim. Estou. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Só que eu vou falar aqui, mano. Eu vou sair daqui, eu saio do fundo do poço. Eu não via lá, não, no fundo. Aí eu fui pra Brasília com um pensamento. Mas eu não bebo mais. Fala que eu recaí de novo. Aí tem uma recaída ali, né? Sai aqui numa fé aqui. Eu não bebo mais. Quem ficou dentro, também trouxe a mala mesmo. Pra Brasília trabalhar. Cheguei lá, tem 3 meses de firma. Assim, indo pra igreja. Mas sempre no meio que bebe alguém pra mim. O que eu fazer aqui?